Na torre de vigia, aprendemos que vigilância não é apenas enxergar o futuro, mas discernir corretamente o presente. Abacuque declarou: "Sobre a minha torre de vigia estarei e vigiarei para ver o que o Senhor me dirá." Essa também é a postura do discípulo, permanecer atento para ouvir a voz de Deus acima das circunstâncias. A fidelidade diária nasce de um coração que espera, discerne e escolhe obedecer. Em 1 Samuel 24, Davi estava escondido na caverna quando Saul entrou sozinho, sem perceber que seu perseguidor estava ali. Os homens de Davi disseram: "Este é o dia em que o Senhor entregou o teu inimigo em tuas mãos." Tudo parecia confirmar aquela interpretação. A oportunidade era real, a facilidade também, mas Davi não permitiu que as circunstâncias definissem a vontade de Deus. Naquele momento, Davi compreendeu algo precioso. Nem toda oportunidade é a autorização do Senhor. Nem toda porta aberta significa que Deus está dizendo sim. Há situações favoráveis que apenas revelam o estado do nosso coração. A fidelidade começa quando o discernimento vence a conveniência. Antes de agir, o servo pergunta: "Esta escolha agrada ao Senhor?" Davi poderia antecipar a promessa, mas escolheu esperar o tempo de Deus. A promessa jamais precisa ser sustentada por desobediência. Naquela caverna, foi preservada não apenas a vida de Saul, mas o coração de Davi. Deus estava formando um rei que governaria primeiro a si mesmo, antes de governar uma nação. Essa verdade acompanha toda a Escritura. Em Gênesis 17, antes de confirmar a aliança, Deus disse a Abraão: "Anda na minha presença e sê íntegro." A aliança floresce onde existe constância. As promessas são sustentadas por uma caminhada diária diante do Senhor. Fidelidade não é um ato isolado, é um estilo de vida. Anos depois, a própria vida de Davi ofereceu um novo alerta. No episódio do censo, o Senhor permitiu que seu coração fosse provado. O povo, que desde números fora organizado em torno da presença de Deus, corria o risco de ser percebido apenas pela força do reino. Davi reconheceu seu pecado, compreendendo que o verdadeiro governo não se sustenta na quantidade, mas na dependência do Senhor. A vigilância é constante. Mesmo quem já discerniu a voz de Deus, precisa guardar o coração para que nenhuma inclinação ocupe o lugar da presença. Josué 7 revela outro princípio importante. Israel caminhou confiante para enfrentar Ai, mas havia infidelidade escondida no arraial. A derrota não começou no campo de batalha. Ela começou quando alguém imaginou que poderia ocultar algo do Senhor. Pequenas concessões produzem grandes consequências quando deixam de ser tratadas diante de Deus. O Senhor continua colocando diante de nós escolhas todos os dias. Sua palavra nos conduz ao caminho da vida, do bem e da obediência. A pergunta do vigilante não é: "O que eu posso fazer?", mas: "O que agrada ao Senhor?" Discernimento é permanecer na torre até que a voz de Deus fale mais alto do que a voz da oportunidade. Que o Espírito Santo nos conceda um coração que permaneça na torre de vigia. Não buscamos vitórias acima de tudo, buscamos permanecer debaixo do governo do Senhor. A fidelidade diária e inegociável preserva a santidade, orienta nossas escolhas e nos mantém no centro da vontade de Deus. Assim, como Pedro, seremos fortalecidos para confirmar nossos irmãos. Como Davi, aprenderemos a guardar o coração, e como Cristo, escolheremos sempre a vontade do Pai. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida.